Então, para saber de tudo isso, vamos ouvir primeiro os estudantes de nosso município. Na próxima semana, estaremos trazendo o secretário de Educação aqui, nossa divulgadora Moreno, o Alilton Gomes, para falar com a gente aqui com relação ao transporte universitário e esse cadastramento que está sendo divulgado para todos participarem, né, preenchendo este formulário. Bom dia, Gustavo Lira, obrigado aqui pela participação, obrigado por estar aqui em nossa divulgadora Moreno, fazendo esta participação, né, nesta entrevista, que com certeza vai trazer o sentimento do estudante, né, através do nosso meio de comunicação, que é a divulgadora Moreno. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Edson. A gente que agradece, na verdade, o convite, né, por estarmos aqui, para poder falar um pouco sobre a questão do transporte universitário, que é um problema que está aí afligindo não só, né, os estudantes em si, mas também toda a família, né, de todas as famílias de todos os estudantes, né, e, consequentemente, toda a população morenense. Bom, então, a questão do transporte universitário é o seguinte: historicamente, já há 10 anos, há pouco mais de uma década, essa política pública ela tem atendido centenas de jovens aqui no município de Moreno. Esses jovens, né, tiveram essa motivação, né, para estar indo nas suas universidades e, consequentemente, conseguiram o seu diploma superior, né, visto esse incentivo que as gestões anteriores, né, de forma inclusive precária, né, mas oferecia esse serviço. Inclusive, eu finalizei o curso agora e fiz, né, uso do transporte universitário durante 3 anos, eu acho, 2 anos atrás, 3 anos, eu fiz também o uso, eu estudava na Maurício de Nassau e me formei agora, né, em jornalismo. Então a gente usou muito o transporte universitário. Agora, o que vocês hoje estão reivindicando, hein, Gustavo de Lira? A administração municipal, né? Foi feito aí um pedido para a nova administração. O que vocês hoje estão reivindicando à administração municipal de Dilcinho Gomes? Bom, a União dos Estudantes de Moreno, né, é um coletivo formado por estudantes, né, sejam eles de ensino superior, técnico, médio, né, todos os estudantes de Moreno que queiram compor a União dos Estudantes de Moreno, estamos aí de braços abertos. Nós fomos surpreendidos, né, com a entrada da nova gestão, com a retirada, né, do transporte e uma inviabilidade de debate, de diálogo, né, com eles. O que foi prometido por Dilcinho, né, durante a campanha eleitoral foi que o transporte universitário, além de ser mantido, ele seria ampliado, né? A gente, depois de muita pressão, né, no mês de janeiro, né, Dilcinho ele recebeu uma comissão dos estudantes e prometeu que o transporte ele seria garantido, né, efetivamente a todos os estudantes. Seria garantido nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e em todas as linhas, né, que já circulavam. E a palavra ampliação, né, que ele utilizou na carta-programa dele, né, faz com que a gente reflita, né, que ele daria também outras linhas, né, que existem demandas para outras linhas, por exemplo, os estudantes da Unibratec, da Universo, que ficam na Imbiribeira, por exemplo. Esses estudantes não são contemplados pelo transporte universitário. O pessoal de Vitória também não é contemplado pelo transporte universitário e existe demanda para isso, né? E a palavra ampliação que ele colocou na sua carta-programa abre precedente para a gente estar cobrando essas novas linhas, né, para o prefeito. O que foi feito pela administração foi um decreto, né, que saiu aí há umas 2 semanas, o decreto 009/2013, que entra em contradição com o que o próprio Dilcinho prometeu, né, tanto na sua carta-programa quanto na única reunião que a gente fez com ele no dia 25 de janeiro. Porque como ele prometeu transporte para todos, né, quando ele coloca no decreto que o transporte vai ser só à noite, isso já exclui uma boa parcela dos estudantes, né? Esse cadastro que a prefeitura está fazendo, na verdade, nós, né, da União dos Estudantes de Moreno, já fizemos um cadastro, né, e entregamos ao prefeito no dia 25 de janeiro esse cadastro, que tinha cerca de 300 nomes, 300 estudantes, né? E a gente percebe que desses 300 estudantes, cerca de 300 estudantes, cerca de 30 e poucos % desses estudantes estudam na manhã e na tarde. Então, esse decreto, né, que o prefeito lançou, de cara já exclui mais de 30% dos estudantes, né, que são os estudantes que estudam manhã e tarde. Outra coisa polêmica que esse decreto ele traz é a questão da seleção dos estudantes, que não ficou claro, porque o decreto em si ele não é claro com relação a isso. Então, a gente não sabe que seleção é essa, que critérios de seleção vão ser utilizados para a concessão do benefício, né?
Outro ponto polêmico também que a gente tem é o artigo 9º desse decreto, que fala que se o estudante reprovar, né, ele não vai ter mais direito ao benefício. Isso não está claro para a gente, o que o prefeito quis dizer com reprovar, porque a dinâmica, né, de uma universidade é diferente da dinâmica de uma escola, né, então a gente não sabe o que ele quis dizer com reprovar, né. Outra coisa também é que a prefeitura, dentro desse decreto, né, ela pode retirar esse transporte universitário no momento em que ela achar conveniente, né? Isso a gente discorda totalmente, porque os estudantes eles estão precisando desse transporte universitário. Tem muita gente que está trancando o curso, né? Sobretudo os estudantes de Nazaré da Mata, que não tem condição de pagar pelo transporte privado, que alguns, né, estão pagando cerca de R$ 220 por mês. Tem estudante que não tem condição de pagar isso, estão trancando. Outros venderam pertences, né? Teve uma menina que vendeu o notebook dela. Teve gente que tirou dinheiro, né, de conta de luz, né, enfim, para poder pagar o transporte universitário, né? E isso a gente não pode aceitar, porque sendo, né, uma promessa de campanha, né, e sendo uma política pública já oferecida há mais de uma década e sendo retirada dos estudantes, né, a gente não aceita essa situação a qual os estudantes estão sendo submetidos em Moreno. Ô Gustavo, então, foram quantos, antes tinham quantos ônibus? Eu faço a pergunta para você, seriam quantos veículos? Para perguntar melhor, né? Eu pergunto também daqui a pouco, se tiver alguma pergunta para responder e falar também, fica à vontade, né? A pergunta que eu faço para o Gustavo, fica aberta também para o Gesvaldo, que também é estudante, está aqui com a gente nos nossos estúdios, né? Antes, eram quantos veículos e quantos turnos ofereciam, né? Não vamos falar em gestões aqui, gestões passadas, nem de Vavá, nem de Edivar, nem Jorge, não é bom falar, vamos falar daqui para frente. Mas antes, eu queria que você colocasse, antes eram quantos veículos e quantos turnos, vamos colocar assim, manhã, tarde e noite, eram atendidos, né, antes, vamos colocar antes, por outras gestões, como eram atendidos os estudantes? Você estava no começo falando, né? Então eram quantos veículos e quantos turnos eram atendidos? Bom, como funcionava? Você falou de forma precária, eu também ouvi também aqui, mas fica à vontade para falar essa situação. Quando eu falo de forma precária, é porque anualmente havia a mobilização dos estudantes, né, com relação ao transporte universitário, porque vira e mexe os prefeitos anteriores ficavam meses, né, sem pagar, e aí os donos das empresas de transporte eles acabavam paralisando o serviço, né? Então diversas mobilizações ocorreram nas gestões passadas, inclusive a ocupação da prefeitura, ocupação da Secretaria de Educação, né, e enfim. As gestões anteriores garantiam o transporte no turno da noite apenas, né? Então tínhamos 2 ônibus que iriam para as universidades particulares do Recife. A gente tinha um ônibus apenas que ia para a Federal e Rural e um ônibus para Nazaré da Mata. Eram só essas linhas que a prefeitura contemplava. E esse transporte universitário ele era pago 50% pela prefeitura e os outros 50% era pago pelos estudantes, né? Mas aí o que a gente critica a gestão atual é o seguinte, porque durante a eleição foi prometida a gratuidade do transporte e a ampliação do serviço, né? Então a gente está cobrando justamente isso ao prefeito Dilcinho, que foi promessa de campanha. A gente tem guardado, né, as 7 chaves, a sua carta-programa, né, para estar cobrando isso sempre que for necessário, né? E nesse momento a gente está fazendo isso. Então você falou um para Federal de Recife, seria um transporte também para Nazaré da Mata e 2 para o Recife, para confirmar isso. Seriam então particulares, né? Então funcionava da forma. Eu também participei quando eu estava estudante há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, né? Que era como você falou, né? A pessoa pagava R$1 e a prefeitura dava com contrapartida o restante do ônibus, né, para todos os dias levarem os estudantes. Então, portanto, eram 4 conduções. Essas 4 conduções, ou 4 veículos, pararam. Não tem mais. Está zerado isso para vocês, estudantes. Isso, tá. A gente está sem nenhum transporte nesse momento. Nesse momento. Tá bom. Vamos ouvir aqui o Gesvaldo Moura. Ele também é estudante de biologia. Veio aqui participar com a gente também, né, Gesvaldo. Então, fica à vontade, Gesvaldo. Eu acho que você queria falar alguma coisa com relação ao transporte, né, que também foi zerado, e eu colocaria para você aí falar para a gente com relação hoje ao nível do estudante morenense.
Hoje tem gente que não pode pagar passagem para ir a Recife, ir para Vitória. Ou paga o curso, ou paga a faculdade, Oswaldo. Ou paga a passagem, né, aliás. Exatamente, Edson. A condição dos estudantes, às vezes, não permite que ele possa até terminar o curso, né? Como o companheiro Gustavo falou aqui, existem companheiras nossas e amigos nossos que acabaram tendo que vender alguns pertences para poder pagar a passagem, que é o frete do ônibus que eles locaram. E em muitos casos também as pessoas estão tirando até da sua renda familiar para incluir e completar a passagem, para até tentar terminar o curso. Quem não pôde fazer isso, infelizmente, teve que trancar o curso e esperar essa perspectiva aí do retorno do transporte. Como a gente, o Gustavo bem falou aqui, o transporte foi eliminado totalmente. Então, hoje, ninguém está sendo atendido pelo transporte universitário. Infelizmente, a prefeitura não dá uma perspectiva de quando vai retornar e se vai retornar. E aí, vem com esse decreto. Que pode excluir alguns estudantes, lógico, né, porque já que vai ser uma seleção, ninguém sabe qual é o critério que vai ser adotado, então provavelmente vai ter algum companheiro que pode estudar na mesma instituição e pode não ser contemplado. Então é um absurdo isso, né? Porque aí pode acontecer novamente da pessoa ter que trancar o curso mesmo, porque não vai ter condição. Infelizmente, a maioria, a boa parte que está correndo atrás de transporte, não tem renda suficiente para se manter na universidade e pagar um transporte universitário, né? Como você mesmo já participou anteriormente. Mesmo pagando uma parte, já era complicado para algumas pessoas. Verdade. Né? Então, assim, o que a gente está reivindicando é que seja mantido o transporte, pelo menos mantido, e aí a ideia é que a gente vai discutir para que aconteça melhoras a cada vez mais, e ampliado para os locais que não tinham, como Vitória, né? Vitória, a Universidade de Vitória, da Federal, nunca foi contemplada com isso. E aí a gente está reivindicando que seja ampliada para os locais que não tinham, porque aí vai ampliar o acesso e vai melhorar também o acesso. Hoje a passagem para a Vitória, ela custa R$ 3,50, né? Então o estudante para se deslocar daqui para a Vitória, que é um pouco mais perto do que a Universidade de Recife, mas a passagem é um pouco mais cara, porque aí a forma de administração é outra da Borborema, não sei como é que funciona exatamente. Mas o estudante hoje, para se deslocar daqui para Vitória, paga R$ 7,00 para ir e voltar, todos os dias. Quem tem, como boa parte dos alunos, eles fretaram também o transporte, então eles pagam em média R$ 120, R$ 150 por mês. Que já é uma lapada muito grande no bolso, né, dos pais, já que a maioria ainda vive em condição dos pais. Então é um recurso que poderia se investir em outras coisas, por exemplo, né? Ok. Bom, então eu aí lhe faço uma pergunta, Oswaldo. Vocês tiveram conversa, fizeram contatos com a administração, com o secretário de Educação atual, fizeram reuniões, fizeram representantes para estabelecer, pelo menos dar uma continuidade, pelo menos diminuir 50% dos veículos, do transporte. O que vocês fizeram de imediato quando viram aí? Teve esse decreto agora. Daqui a pouco a gente vai passar um pouquinho desse decreto. Já passamos também, já falamos. Mas queria que você colocasse aqui. Você procurou, vocês, né, procuraram a Secretaria de Educação, procuraram a administração. O que houve de resposta da instituição? O que foi que houve? O que foi que eles disseram a vocês, que colocaram quando o transporte parou? Aí vocês estão fazendo todo esse movimento. Mas que respostas vocês obtiveram, né? Foi automaticamente assim, tirou do nada, ou vocês nem chegaram a conversar com eles? Bom, nós estamos aí nessa luta uns 3 meses, né, Gustavo? E nesses 3 meses a gente vem tentando manter o diálogo com a administração. Fomos atendidos apenas uma vez, e dessa vez que fomos atendidos pelo prefeito e pelo secretário de Educação, foi proposto para a gente que a gente trabalhasse em troca do transporte universitário, né? Certo. Estagiasse sem remuneração nenhuma em troca do transporte. A gente achou um pouco absurdo isso, porque os estudantes têm a sua própria dinâmica, tanto universitária e como também profissional. Muitos estudantes estudam durante o dia, trabalham durante o dia e estudam durante a noite. E fora a questão familiar também, que muita gente é casado. Então a gente achou um pouco isso um absurdo para a nossa dinâmica do dia a dia, tanto de profissional quanto acadêmica. E foi proposto isso para a gente de imediato não aceitou, e foi acordado nessa reunião que isso não seria mais tocado. E seria conversado com a gente para que a gente pudesse tentar construir uma proposta junto
mas foi o único momento que a gente foi escutado. E eu acho que foi por isso que a gente chegou ao ponto de fazer esse movimento na rede social, de ir para a rua, porque, como foi prometido para a gente que a gente ia sentar e ia fazer uma comissão mista entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e os estudantes para construir uma proposta que fosse viável para todo mundo, então, foi o único momento que nós fomos escutados, então, a gente não está tendo um retorno de imediato. Aí, como você tocou novamente no decreto, a Prefeitura está tentando resolver através de um decreto que não é um decreto que vai ser bom para todo mundo, né? Como já foi dito aqui. Certo, só para eu ficar dentro aqui também, situar, dentro da sua resposta aí. Então, quer dizer, foi oferecido isso aí, foi acordado isso, aí você disse que os estudantes não aceitaram, né? Em troca do transporte, os estudantes teriam que fazer um estágio não remunerado no órgão público, certo? Aí após isso aí, vocês não aceitaram, e após acontecer esse decreto, né? Então, vocês irão continuar, né, com essa batalha, né? Vamos colocar entre aspas assim, de solicitar o transporte universitário gratuito para os estudantes. Vocês irão continuar. Então, hoje, o que vocês estão pensando, né, mais na frente fazer? Solicitar, reformular, fazer uma audiência pública? O que é que os estudantes hoje, como vocês estão representando esse movimento, estão pretendendo fazer mais na frente aí, para tentar, né, adiantar mais esse processo aí, que com certeza está prejudicando os estudantes? Na nossa visão, a única forma que isso vai ser resolvido definitivamente é do projeto de lei. Um projeto de lei que garanta que, independente do governo que entrar ou saia, o transporte seja mantido. E é nisso que nós estamos trabalhando. Nós temos um projeto de lei pronto, estamos em processo de coleta de assinaturas para entrar com ação de projeto de iniciativa popular na Câmara de Vereadores, para que seja votado e esse transtorno seja resolvido definitivamente. Já usamos a tribuna livre da Câmara, justamente para fazer essa reivindicação e comunicar que estamos com o projeto de lei pronto, está só na fase de coleta de assinaturas da população, para que a gente tenha um respaldo legal e possa entrar com um projeto de iniciativa popular e aí sim tentar resolver definitivamente essa problemática do transporte universitário, que pelo nosso modo de analisar o processo, é a única forma que, independente do governo que entra, que saia, o transporte seja mantido. Certo. Eu vou perguntar aqui o Gustavo. Gustavo, aí, o estudante para o transporte universitário, ele traz alguns benefícios, né? Assim, até porque eu posso até imaginar, um transporte universitário, ele vai, com certeza, levar estudante, o estudante vai estudar, automaticamente ele vai se formar e vai ajudar a cidade a alavancar, né? A andar. Né? Com certeza é um fato importante. Eu pergunto a você que é estudante, quais são esses benefícios aí que praticamente em parte o transporte universitário traz para o estudante? Bom, durante o processo, né, do pleito eleitoral aqui na nossa cidade, né, nós tivemos a campanha Moreno no rumo do desenvolvimento, né? E particularmente eu não consigo conceber desenvolvimento sem educação, sem investimentos em educação, né? Então, quais seriam os benefícios assim que o transporte universitário traria para os estudantes? Primeiro, a melhoria no rendimento do estudante, né? Porque quem estuda na Universidade Federal Rural, né, como eu, sabe que a gente pega 3 ônibus e um metrô para ir, 3 ônibus e um metrô para voltar, né? Certamente quem chega em casa depois de uma viagem como essa não tem estímulo nenhum para estar pegando um livro, né, e estar repassando, revendo os assuntos que foram dados em sala. Outra coisa é que isso daria um incentivo, né, aos estudantes, né, à juventude, a tentar concluir o seu curso. Outra coisa é a questão do impacto no orçamento da família, né? Como foi falado aqui, tem gente tirando dinheiro de pagar a conta de luz para estar pagando um ônibus. Então, a questão do impacto na renda familiar também é um aspecto muito importante, né? Fora o que você falou, a questão da elevação dos indicadores sociais da cidade, né? O IDH de Moreno é um bom IDH. Né? O estado de Pernambuco tem 185 municípios e Moreno ocupa o 23º, né, no índice de desenvolvimento humano da cidade. Né? Dentro desse índice de desenvolvimento humano, a educação superior ela é contabilizada e certamente nós, né, estamos contribuindo para essa elevação desses indicadores sociais.
Sem contar que o investimento no transporte universitário, ele ajuda, né, ele diminui o fluxo de usuários das empresas de transporte público. Se você observar que nos horários de pico, a grande maioria dos usuários são estudantes universitários, então os próprios trabalhadores, a própria sociedade morenense, iria agradecer, né, se os ônibus estivessem um pouco mais vazios, né, caso os estudantes universitários tivessem seu próprio transporte. E, além disso, naturalmente, a gente vai estar cobrando, porque foi uma promessa de campanha e que a gente já sabe, já foi dito, inclusive, pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da cidade, o Maxandro. Ele disse que a prefeitura tem dinheiro, né, para pagar o transporte universitário. Né? Só que aí o que a gente conclui é que falta somente a vontade política aí do prefeito em tentar resolver o nosso problema, a nossa questão, de forma democrática, né? De forma a dialogar com os estudantes, a tentar achar de forma coletiva uma melhor solução para isso, não através de um decreto que não dialoga, né, com ninguém. Então, foi bom esse esclarecimento e trazer aqui alguns estudantes como vocês que representam esse movimento, até porque a gente sente, né, e ouve, né, através de vocês o que realmente está acontecendo e o sentimento de cada um, né, do estudante, que está realmente precisando. A gente vê que vocês aqui são pessoas centradas, pessoas que querem mostrar, né, e elevar o nome de Moreno, até porque quando tem estudante que se destaca a nível aí, quando mostra um trabalho, tá, é um bom profissional, se destaca é de onde o rapaz, de onde a pessoa é da cidade tal, mostra que a cidade tem capacidade, tem componentes para o profissionalismo a nível nacional e estadual. Então, foi de uma boa que vocês estarem presentes, até porque a gente deixa todo mundo aí esclarecido, quem é estudante aí fica mais ou menos sabendo o sentimento, por que estão fazendo esse movimento, por que isso, aquilo, tal, aí tirou pelo menos uma pequena dúvida que eles tinham, ou até levou até informações para quem não sabia como está esse movimento e esse andamento. Eu quero contar com vocês em um próximo encontro aqui na nossa manhã comunicativa para trazer, né, outra situação, eu espero que boa, né, bem centralizada e com certeza aí resolvida para os estudantes de nosso município, né. Fica aí o recado também para as autoridades de nosso município para trabalhar, né, em cima dos estudantes, que é o futuro do Brasil, o futuro do estado, o futuro de um município, né, e com certeza a nossa cidade não é diferente de nenhuma outra, né, uma cidade que tem pessoas capacitadas para exercer, né, a cidadania, né, podemos dizer assim, e estar na sociedade, né, com certeza de grandes profissionais que as faculdades levam para todo o estado, principalmente Moreno, né. Hoje temos um celeiro bom de pessoas que estão com bom nível, né, técnico e universitário para atender, né, qualquer situação, caso seja necessária aí. Então, obrigado, Gustavo de Lira, pela participação, e Gessiel Moura. Eu vou ouvir você dando o seu bom dia aí à população e espero voltar a trazer você aqui na nossa programação para falar que foi resolvido. Foi resolvido, Edson, aí, ó, tudo ok, tudo certo. Semana que vem vamos trazer o secretário, vamos consequentemente falar com o prefeito também, Dilson Gomes, e convidá-lo para vir aqui, nossa divulgadora, fazer entrevista. E vamos tocar também nesse assunto que é de importância para a população morenense. Bom, a gente que agradece o convite. Só para terminar, eu gostaria só de pontuar aqui que nós estamos fazendo algumas campanhas, já fizemos algumas campanhas aqui na cidade. Dia 6 de fevereiro nós participamos do ato que os professores fizeram aqui em Moreno e reivindicamos o transporte universitário. Dia 5 de março, a gente utilizou a tribuna popular na Câmara de Vereadores e falamos também da questão do transporte universitário. Nos meses de fevereiro e março, entregamos 4 ofícios na prefeitura solicitando reuniões, né, com o prefeito para dialogar sobre o transporte universitário. Não fomos atendidos. No mês de fevereiro, fizemos 2 panfletagens na cidade com panfletos dos estudantes falando sobre o transporte universitário. Essa é a segunda entrevista que a gente está dando. Nós demos uma entrevista na rádio Nova Pernambuco FM sobre o transporte universitário. Conseguimos 2 matérias, uma no Jornal do Comércio e a outra no Tribuna Metropolitana sobre o transporte universitário. Fizemos colagens de cartazes em Moreno para esclarecer as pessoas que não usam rede social, né, sobre o transporte universitário. Fizemos várias campanhas no Facebook, colocamos essa semana um mini documentário sobre o transporte universitário, falando nossa questão, e estamos com um projeto de lei de iniciativa popular, né, em vias aí de apreciação do Legislativo. Provavelmente daqui a mais uma semana esse projeto já vai estar na mão dos vereadores para apreciação e, consequentemente, votação. E nós estaremos cobrando, estaremos acompanhando todo esse processo
porque a gente acredita que somente com a mobilização popular é que a gente vai estar conseguindo, né, esses benefícios, que esse benefício retorne aos estudantes, né, porque a gente infelizmente não está conseguindo diálogo com a prefeitura. Nós, antes de reivindicarmos o próprio transporte, a gente só está reivindicando que a prefeitura nos receba para conversar sobre o transporte, porque nós que somos estudantes, que estamos conversando entre si, nós sabemos das demandas que os estudantes estão precisando, né? E o decreto só demonstra que a prefeitura não sabe que demandas são essas, e a gente precisa que a prefeitura nos receba para trocar essa ideia sobre o transporte universitário. Bom, nós que agradecemos, né, a divulgadora, a Edson, por o convite, e estamos dispostos a conversar com a prefeitura, como foi dito por Gustavo, né? Na verdade, o que a gente está exigindo é sentar para criar uma proposta que seja viável para todo mundo e que não deixe nenhum estudante a mercê. Então, estamos à disposição para qualquer esclarecimento e estamos abertos a qualquer negociação e a qualquer conversa que seja viável para nós e para a Prefeitura Municipal de Moreno. E convocamos a todos os moradores da cidade, a todos os estudantes, assinem nosso abaixo-assinado, que estamos com um projeto de iniciativa popular que não deveria ter saído de nós, né? Na verdade, poderia ter saído da administração pública, poderia ter saído da Câmara de Vereadores. Mas como não houve nenhuma iniciativa nesse sentido, então a gente teve que tomar essa iniciativa, fazer um projeto e vai encaminhar para a Câmara para ser aprovado. Então, convocamos todo mundo que nos ajude nesse processo e que garanta esse transporte que tenha retorno para todos os estudantes da cidade. Tá ok. Então, a nossa manhã comunicativa ouviu Gesivaldo Moura, estudante de Biologia da Federal de Vitória, e Gustavo de Lira, estudante de Biologia da Federal Rural. É um movimento estudantil em prol ao transporte universitário em Moreno.